Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. Olá, começamos a partir de agora pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdade. Hoje, programa de número 50 da terceira temporada, o nosso último programa da temporada. Como eu disse na edição passada, esse programa a gente está fazendo aqui da sala da minha casa, né? Porque o nosso estúdio está sendo preparado. A gente está trazendo na próxima temporada, gente, um estúdio incrível, um cenário maravilhoso. Tem muita novidade chegando, a gente está preparando com muito carinho para você, que é o nosso melhor parceiro e, claro, a nossa melhor audiência. Bom, gente, o nosso programa, né, é um programa onde eu sempre digo que a gente fala tudo sem filtros, a gente fala tudo na lata mesmo, sem medo, apenas as verdades, porque aqui a gente precisa falar as verdades. E durante toda essa temporada, a gente falou muito sobre a questão da pandemia, né? Foi uma temporada, assim, bastante difícil da gente fazer, foi uma temporada bastante desafiadora. A cada programa era muito pesado o nosso conteúdo e a gente procurava trazer, assim, um pouco mais de leveza para determinados assuntos. Muitos colegas foram embora, fizeram sua viagem de volta para casa, muitos artistas, muitas pessoas queridas. Mas a gente continua aqui, firme e forte com o nosso propósito, a gente continua aqui focado, né, todos nós, nesse objetivo que é trazer para você o entretenimento, levar para cada pessoa um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de informação com qualidade, com apuração. E como eu disse, foi uma temporada difícil porque a gente ainda está numa pandemia. A próxima temporada, que vai começar em julho, também vai ser uma temporada difícil, mas eu acho que a gente já está se acostumando com certas coisas, a gente está aprendendo a sobreviver e eu acho que isso que é o mais importante, né? E aí, gente, nessa semana, eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui no nosso programa. O nosso país bateu um recorde muito triste. Em 24 horas, foram 98.135 pessoas contaminadas pela Covid-19, né? Por esse vírus aí tão letal, tão complicado. E é um número, para vocês terem uma ideia, que a gente ainda não tinha alcançado durante todo o período da pandemia. É um número muito preocupante. E aí eu volto a dizer sobre a questão do isolamento social. Eu digo mais uma vez e repito e falo quantas vezes forem necessárias, porque a gente precisa se cuidar. Eu continuo isolado aqui na minha casa desde março do ano passado, não saí. É muito difícil o contato com outras pessoas, com os familiares. A gente se vê por vídeo, a gente se fala por aplicativo de mensagem, porque o vírus está aí fora, continua matando. Para vocês terem uma ideia, a gente já está chegando a 500 mil mortos por conta dessa doença, por conta desse vírus. E por conta também da ignorância de muitas pessoas. Mas antes da gente falar sobre a questão da ignorância, eu queria trazer um vídeo que eu recebi no WhatsApp e que eu acho assim que é de fundamental importância para o nosso trabalho aqui, para a gente concluir essa temporada, né? Que é um vídeo que foi gravado no Piauí, no Hospital de Corrente, que chama. E a gente vai ver as imagens, né, do médico Matheus Rocha, de 24 anos, que cantou para sua paciente. Ela tinha um pouco mais de 60 anos, já estava contaminada pela Covid, já estava ali com seu prazo de vida bem curto, né? E depois que ele cantou para a paciente, que não teve o nome divulgado, horas depois ela morreu. E aí a gente vê o quanto é importante o trabalho das equipes médicas, o quanto é importante o trabalho dessas pessoas que estão fazendo muita diferença, né, na pandemia, que estão se doando a cada instante, porque a gente sabe que o sistema público de saúde é um sistema que tem assim uma deficiência gigante, né? E a gente vê os governantes, muitos fazendo vista grossa, mas a gente tem exemplos maravilhosos como o Matheus, de 24 anos, Matheus Rocha, lá do Piauí,
que fez esse gesto muito bonito, que deu a essa paciente, nos seus últimos momentos, que deu a essa paciente, nas suas últimas horas, um pouquinho de conforto, né? E ela havia acabado de perder também uma outra parente, né? Um outro parente pela Covid também, que estava contaminado com a Covid. Então, assim, tá tudo muito difícil na vida da gente. Então, a gente precisa trazer imagens desse tipo, mostrar esse pontinho de luz sendo aceso. Mas aí, gente, a gente tem o outro lado da moeda, a gente tem o outro lado da história, a gente tem o outro lado da situação que tem preocupado muitas pessoas. Aliás, quem deveria estar se preocupando, a gente não vê, né, grandes preocupações, que são os governantes. Muitos estão fazendo vista grossa para as aglomerações, para as festas clandestinas, né, para eventos que estão acontecendo desnecessariamente. A gente não pode pensar, enquanto a gente tem mais quase 500 mil de mortos aqui no nosso país, né? A gente não pode pensar em evento agora, a gente não tem muita coisa para comemorar, a gente precisa sobreviver, a gente precisa continuar a lutar. E aí a gente vai ver agora imagens do show do cantor Belo, que aconteceu no mesmo dia em que o Matheus estava cantando para a paciente dele, lá no Piauí. Aconteceu um show também do cantor Belo no Rio de Janeiro, e foi um show que reuniu milhares de pessoas, uma multidão. Isso me preocupa bastante por conta da postura do artista, né? O Belo não é o único que está fazendo shows, a gente tem outros artistas tão famosos ou outros artistas que não são tão famosos e reconhecidos pela mídia, mas que continuam fazendo shows, se apresentando, promovendo aglomerações. E aí, gente, são imagens assim muito preocupantes, são imagens que contrastam com aquela imagem lá, né, do médico cantando, e a gente vê aí um artista cantando quando o artista deveria estar se resguardando, dando exemplo, porque eu acho que se você tem o poder de ter o microfone na mão, você precisa dar o exemplo para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que te seguem. E aí a gente vê o Belo se apresentando para essa multidão toda, e a casa de espetáculos, né, onde ele se apresentou no Rio de Janeiro, imediatamente compartilhou nas suas redes sociais um vídeo mostrando que, apesar de ter reunido milhares de pessoas nessa festa, nesse show, eles estavam lá com aquela tradicional informação: nós estamos seguindo os protocolos de segurança de acordo com a Organização Mundial da Saúde. É tudo mentira, porque ninguém vai cantar no show do Belo, que é um grande artista, é um cara que comanda massas. Ninguém vai cantar de máscara, ninguém vai tomar sua cerveja no show de máscara. Isso é uma grande balela. Isso que está acontecendo, eu não sei a quem estão querendo enganar, as pessoas, o governo, ou para não levar multa. De qualquer forma, não dá para a gente pensar em promover situações desse tipo, de shows, de festas e tudo, enquanto tantas pessoas estão morrendo. Eu tenho pessoas muito próximas que estão passando por dificuldades, mas ao mesmo tempo eu também tenho pessoas muito próximas que estão nem aí para essa situação toda, que já determinaram, né, por elas mesmas que a pandemia acabou, ou que a pandemia deu uma pausa, ou então, o que ainda é mais preocupante, que a vacina já curou todo mundo. Mesmo quem já tomou as 2 doses da vacina precisa ir muito continuar se cuidando. A vacina, ela não acaba com o vírus, ela controla a pandemia, ela diminui o risco de pessoas internadas nas UTIs, entubadas. Então, gente, eu abri esse programa de hoje com essas imagens, né, com esses 2 extremos aí, do Matheus Rocha e do Belo, representando todos os artistas que estão quebrando a quarentena, que estão burlando a pandemia e fingindo que nada está acontecendo, para a gente refletir. Como hoje é o último programa da temporada, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, porque a pandemia continua, o vírus continua matando e a ignorância também. Participe aqui do nosso Trago Verdade através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Você também pode participar aqui com a gente e acompanhar vários conteúdos exclusivos lá no site da USBR TV. Lá tem muitas informações, lá tem as últimas notícias, tem tudo o que está acontecendo no planeta inteiro e claro que também tem todo aquele foco lá para os Estados Unidos, para os brasileiros que moram no exterior. Então, parabéns a todos aí da USBR TV, o site é maravilhoso e as pessoas precisam acessar para conhecer um pouco mais dessa emissora que cresce a cada dia, né? É uma emissora que representa você, brasileiro, que mora fora do Brasil. E você também pode
ter todo o conteúdo da USBR TV na palma da sua mão. É só você baixar gratuitamente na loja do seu telefone o aplicativo, e aí você baixando o aplicativo, além de todo o conteúdo, você também concorre a prêmios. É muito bacana, vale muito a pena, viu? E no Trago Verdade de hoje, último programa, já tô ficando com saudade. Aliás, eu já estava com saudade lá do meu estúdio, né, do meu cenário, que já não existe mais. Como eu disse, vocês não têm ideia, assim, eu tô me coçando para falar o quanto tá ficando bacana, viu? Mas vocês vão assistir a partir de julho o nosso Trago Verdades. E por enquanto, aqui, né, nesse programa, no programa de hoje, a gente vai falar sobre a polêmica saída do Faustão da TV Globo. Tem muita história rolando, tem muita polêmica nos bastidores, o clima tá muito tenso. Aparentemente, pelo que a gente já percebeu, não foi um desligamento amigável, né? A gente vai entender um pouquinho sobre essa saída do Faustão da Globo, depois de mais de 3 décadas de programa, né? Depois de mais de 3 décadas apresentando, tudo de repente mudou. As coisas viraram assim, como a gente diz, né? Mudaram da água para o vinho. O que será que aconteceu para essa relação entre o Faustão e a Globo ter azedado? A gente vai entender um pouquinho sobre isso e a gente vai ver também um cantor que gastou R$500 mil para colocar uma dentadura de ouro com pedras preciosas na boca. Ele tem uma verdadeira fortuna nos dentes, uma verdadeira fortuna na boca. A gente vai ficar sabendo quem é esse cantor e também como foi feita, né, essa dentadura, como é que foi feita aí essa prótese que ele está usando e que também está fazendo o maior sucesso. Tem vários famosos aí usando também, né, não só com pedras preciosas, mas também com detalhezinhos temáticos, enfim. A gente vai falar sobre isso e tem também, gente, um reality de culinária que está na contramão de todos os outros realities de culinária, que aliás já estão com seus formatos bem desgastados, e esse reality ele está fazendo o maior sucesso justamente por isso, por estar na contramão de todos os outros. Ficou curioso para saber? É daqui a pouquinho aqui no Trago Verdade, logo depois, claro, da nossa vinheta. Não sai daí. A gente abre esse primeiro bloco falando sobre a antecipação da saída do apresentador Fausto Silva da TV Globo. Para quem não lembra, na semana passada, o Domingão do Faustão foi apresentado pelo Thiago Leifert porque o Faustão estava internado com uma infecção urinária, né? Ele se recuperou da infecção e aí nessa semana saiu um comunicado oficial da Globo dizendo que o Faustão não estava mais no quadro de funcionários, né? No quadro de apresentadores e que a partir deste domingo, Thiago Leifert assumiria a atração. E aí no comunicado da Globo, tem uma parte que me chamou muito a atenção, que eles dizem o seguinte, que o motivo, né, que levou a emissora a fazer essa antecipação da saída do Fausto, porque, para quem também não lembra, o Fausto já tinha anunciado que, a partir do ano que vem, ele não iria mais fazer parte do Domingão, né, que esse seria o último ano dele na Globo e que ele já estaria de malas prontas para a Band. E eu acho que isso incomodou um pouquinho a Globo. Mas aí, no comunicado da Globo, eles dizem o seguinte, que por razões e estratégias internas que levaram, né, razões e estratégias internas que levaram a emissora a tomar essa decisão sobre a saída do Fausto. E aí, quem vai assumir a partir de agora é o Thiago Leifert, ele assume os domingos da Globo, o Domingão do Faustão não vai ter mais esse nome, obviamente, nem Domingão do Faustão, nem Domingão, né? A gente vai ver aí uma nova roupagem, talvez, que o Domingão vai levar. Tem algumas pessoas já dizendo que vai se chamar Super Show dos Famosos, enfim, a gente ainda não tem nada certo. Eu acho que a gente só vai poder ter informações mesmo concretas daqui para frente, né? Porque por enquanto tudo é um monte de especulação. Mas o que a gente sabe certo, né, é que o Fausto saiu da Globo de uma maneira muito complicada, o Thiago Leifert assumiu os domingos, e isso, gente, até o Luciano Huck confirmar se realmente ele vai estar à frente dos domingos da Globo, se realmente ele tem um projeto de um novo programa, como é que vai ser isso. Ele comentou alguma coisa no Conversa com o Bial, mas assim, não ficou uma coisa muito concreta, né? Ficou uma coisa assim meio faltando algum pedaço, pelo menos no meu ponto de vista. E aí eu acho que tudo ainda vai acontecer no decorrer dos dias. O que a gente realmente lamenta é que o Fausto, depois de mais de 3 décadas apresentando o Domingão do Faustão, ele saia da Globo dessa forma, né? Porque
A gente que é jornalista, né, que trabalha com entretenimento, a gente percebe muitas coisas. Eu tinha visto a esposa do Fausto, né, a Luciana, ela fez uma postagem no Instagram falando que o Fausto já estava melhor, estava se recuperando e que ele voltaria a gravar. E isso foi assim, um dia antes, se eu não me engano, da Globo emitir o comunicado. Quer dizer, nem ela própria, que também trabalha no programa, e aliás já foi também demitida, já foi desligada, nem ela própria sabia. E claro, se ela não sabia, o Faustão também não sabia. Então, a gente percebe que foi uma notícia assim que pegou realmente todo mundo de surpresa. Não só o grande público e os fãs do Fausto Silva, mas também o próprio Faustão e a própria mulher dele, que trabalha com ele no programa. E aí, muitas histórias, muitas teorias começaram a surgir na internet. Aí tem uma teoria de que o Fausto foi desligado para que o programa comece a ter uma nova imagem, para o Huck chegar, não pegar imediatamente o bastão do Fausto Silva, para que tenha uma imagem de descanso. E aí eu também não confio muito nessa teoria, porque o Thiago Leifert é um grande apresentador e eu acho que ele não pode fazer o papel assim de bucha, né? Ele não pode estar ali esquentando a cadeira de ninguém. E foi mais ou menos isso que a Globo deixou passar pra gente, que o Thiago Leifert ocuparia o espaço dos domingos até a chegada do Luciano Huck. Então, eu acho que a situação não é bem essa. E aí tem uma outra teoria também. Essa é uma das teorias, né, a respeito dessa saída repentina do Fausto, porque a princípio ele ficaria até o final do ano na Globo, apresentando o Domingão, e aí teria a despedida, né, porque afinal de contas são mais de 30 anos. E essa outra teoria diz o seguinte, que por conta da informação de que ele já iria para a Band, que já estaria tudo certo, isso aí tenha complicado um pouco a relação entre o Fausto e a emissora. E eu acho que depois que ele anuncia, né, que a emissora anuncia e confirma, e que a gente tem essa confirmação realmente de que ele sai da Globo e vai para a Band, a diretoria da TV Globo acho que não gostou muito disso. E aí eles vão ficar mantendo no ar alguém que já está com o pé em outra emissora? É bem complicado. Eu acho que aí, a partir daí, azedou essa relação toda. O fato é que ainda tem uma outra teoria de que o Luciano Huck não queria entrar no Domingão do Faustão com esse formato, assim, nos domingos da Globo, né? Perdão, não no Domingão. E que ele queria trazer um formato diferente e por isso era necessário acabar com o formato antigo para que as pessoas esquecessem. Só que eu acho que também é uma grande balela, porque o público tem memória afetiva e principalmente o público de domingo, que é um público cativo, que é um público certo de assistir aos programas. Então acho que não seria bem assim. E o Luciano Huck não faria uma bobagem dessas, porque tem os anunciantes ainda, né? Do Domingão do Faustão. O Fausto tem um monte de anunciante no programa e a gente não sabe como é que vai ficar essa história toda do pessoal que anuncia, né? Do pessoal que investe no Domingão do Faustão, agora com o Thiago Leifert. Bom, a gente só queria que houvesse uma despedida digna, a gente enquanto público, né? Enquanto telespectador, que o Fausto merecesse uma despedida digna. Eu acho que contando um pouco da trajetória desses mais de 30 anos, 32 anos de Domingão do Faustão, de programa ao vivo, né? Nesses últimos tempos aí o programa estava sendo gravado, mas grande parte, a maior parte, né, da história do Faustão na TV Globo foi ao vivo. E acho que é dentro do ao vivo que as coisas acontecem. É dentro do ao vivo que as possibilidades surgem, enfim, 1001 coisas que somente o Fausto Silva, como um grande comunicador, ele poderia explicar pra gente. Mas a gente não pode desmerecer, ainda que o Domingão do Faustão tenha ficado um pouco arrastado. Eu acho que a emissora abandonou muito o Domingão, deixou muito de lado. Eu acho que o Domingão merecia um carinho maior e realmente o programa veio aí, né, com quadros chatos, com pautas ruins, mas veio sobrevivendo, veio se atropelando, mas veio sobrevivendo. Mas teve também a sua época áurea, né, na época que havia aquela disputa saudável entre o Faustão e o Gugu, enfim, que era muito gostoso. Os domingos da televisão eram maravilhosos. Infelizmente, muita coisa se perdeu, inclusive o próprio Fausto. A gente agora tem essa certeza de que o Thiago Leifert vai comandar os domingos da Globo e eu gostei dele, né? Eu assisti no domingo passado, eu gostei dele, eu acho que ele mandou bem, mas ele não tem o menor perfil de domingo, ele não tem o menor perfil de apresentador e ele também deixou claro no domingo passado que ele só estava ali substituindo o Fausto, que voltaria, inclusive várias vezes durante a atração. Ele chegou a dizer, olha, o Faustão vai voltar, o Faustão já vai gravar, o Faustão, enfim, ele reafirmava sempre essa coisa de que ele só estava emprestado
arrumado ali. E de repente tudo muda, o jogo vira, o Thiago Leifert ocupa os domingos da Globo, Faustão fora da Globo, sem direito à despedida, sem direito a gente poder dar o último adeus para ele depois de 30 anos, mas assim, a gente fica esperançoso porque ele vai começar uma nova etapa na Band, que é uma casa que ele já trabalhou, onde ele começou realmente na televisão, no Perdidos na Noite. O Fausto fazia jornalismo esportivo, mas dentro do entretenimento, o Perdidos na Noite foi um programa assim que marcou muitas pessoas, que marcou uma geração. E tomara que ele volte com uma pitada de Perdidos na Noite, porque a gente sente falta, assim, daquele movimento que ele levou para o Domingão e que a coisa acabou também se perdendo durante esses 30 anos, né, de programa. E aí, o Fausto recuperado, acho que agora ele precisa descansar, ficar bem longe mesmo dessa confusão toda que arrumaram para ele, deixar as coisas acontecerem. Eu acho que quem é fã do Faustão mesmo vai estar com ele, independente da emissora que ele esteja. E a gente aqui só deseja boa sorte para o Faustão, que é um grande comunicador, que tem os seus erros, tem os seus acertos, mas é um cara transparente, é um cara verdadeiro, e eu gosto de gente que fala a verdade, eu gosto de gente que não fala com rodeios, viu? E também desejar boa sorte para o Thiago Leifert nessa nova empreitada, né? Nesse tapa-buraco. Será que vai ser tapa-buraco? Será que o Thiago Leifert não vai, de repente, dividir os domingos com o Luciano Huck? É tudo um grande mistério, porque também já começaram a pipocar informações de que ele vai deixar a apresentação do BBB, né? Então a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. Aliás, a Globo tá uma confusão só. Eu acho que durante todos esses anos de emissora, a situação nunca esteve tão complicada, né? Porque a pandemia trouxe aí um monte de mudanças e trouxe uma avalanche de conteúdo, de renovação, que eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cautela, né, para poder assimilar isso tudo que está chegando, viu? Mas boa sorte para todos eles e a gente vai continuar de olho aqui para ver o que vai acontecer daqui para frente. A gente também ficou de olho nessa semana numa estreia que foi assim bastante comentada, mas foi pouco divulgada, que foi a Jojo Todinho, né, que estreou um programa no canal por assinatura Multishow, na TV fechada, e ela estreou um programa que é um talk show. E a primeira convidada dela foi a Juliana Paz. Foi um programa bem leve, um programa bem assim, do jeito que a Jojo é, né? Bem irreverente. Ela que é uma cantora, mas que também é uma personalidade bastante influente na internet. Ela também diz o que pensa. Gosto da Jojo porque ela fala as verdades na lata, como eu gosto, né? Sem rodeios. E aí ela estreia esse programa agora no Multishow. A Juliana Paz, a gente viu que estava ali assim... No começo ela ficou meio apreensiva, né? Tava meio presa mesmo, mas depois foi se soltando. A Jojo foi soltando a Juliana Paz. Isso também é muito legal. E ela já gravou aí alguns programas dessa primeira temporada, né? Aliás, acho que ela já fechou essa primeira temporada. E a gente espera que o programa vingue. Eu ainda não tenho informações a respeito de audiência. Não sei se foi bom, se foi ruim. Eu gostei. Eu só acho que a gente precisa... olhar também com carinho, porque tem um monte de programa de talk show, né? Tem um monte de gente aí fazendo esse tipo de programa de entrevista e não é um programa fácil de fazer. E eu acho que o maior desafio, né, para cada apresentador é não fazer com que os programas fiquem parecidos ou quase iguais. E eu acho que a tendência é essa. O Jojo 9:30 é uma homenagem ao Jô Soares 11:30, o Jô 11:30, que era o programa dele de entrevistas no SBT. Ela fez essa homenagem para ele, mas assim, o programa não tem nada a ver com o Jô, né? Só mesmo uma homenagem mesmo. E eu achei que foi legal. Eu acho que tem tudo para dar certo, mas tem que tomar cuidado para não cair na repetição, para não cair no desgaste já, porque tem o De Noite com o Danilo Gentili, tem o Lady Night, enfim, tem um monte de programa de entrevista, então tem que tomar cuidado para que não seja uma coisa repetitiva, né? Afinal de contas, a gente está na pandemia, a gente quer entretenimento, a gente quer informação, a gente quer diversão, mas não dá para ser diversão repetida. Gente, a gente falou aqui no nosso Trago Verdade, já tem um tempinho, a respeito da Casa Cenário, né, que é aqui no Rio de Janeiro, que serviu para as filmagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo nas décadas de 70 e 80. Finalzinho de 70, comecinho de 80, tinha uma casa cenário que foi construída no bairro de Guaratiba, na zona oeste daqui do Rio. E essa casa ficou muito tempo abandonada. Ela chegou a ser ocupada por algumas pessoas, foi invadida, depois foi ocupada por pessoas que estavam cuidando da casa.
Mas assim, a estrutura dela estava quase se perdendo, já estava assim realmente com uma grande parte da construção condenada. E aí um grupo de fãs, um grupo de simpatizantes das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que envolve esse universo lindo de Dona Benta, Tia Anastácia, Emília, Visconde, Pedrinho, Narizinho, Cuca, Saci, o Barnabé, eles se juntaram, fizeram uma vaquinha, né? Fizeram ali um investimento e arrumaram tudo aquilo. A gente vai ver agora umas imagens aí de como era a casa, né? E aí, quando eles começaram a arrumar, eles estavam arrumando, fazendo as obras bem devagarzinho e tal, e foram muitos anos de obra, né? Foi um período bem grande, porque o dinheiro é escasso, e agora eles abriram esse local, ficou tudo pronto, ficou tudo muito lindo. Olha, eu não vejo a hora de poder sair daqui de onde eu tô para poder visitar, para gravar lá. Eu quero muito gravar nesse lugar, que eu fui quando eu era muito pequeno. Acho que eu tinha 2 anos de idade, que eu fui com um passeio da escola lá para essa casa cenário do Sítio do Pica-Pau Amarelo e que agora está aberta ao público. E olha, vocês vão ver essas imagens, gente, são imagens muito legais, já da casa pronta, né? Como vocês podem ver aí, tudo feito com muito carinho, nos mínimos detalhes. E o mais legal também é que as visitas, elas são agendadas e são guiadas. Então, assim, cada visita tem um tempo para acontecer, né? Para não misturar as pessoas, até mesmo por causa da pandemia. E até para poder a gente entender um pouco sobre esse universo. E aí essas visitas são guiadas, tem um profissional que está guiando as pessoas nessas visitas, contando um pouco da história, falando um pouco sobre o que acontecia ali, das gravações e tudo mais. E aí, gente, tem um preço simbólico, né, de ingresso, que também, claro, é muito justo que isso seja cobrado para manutenção. E é o seguinte, você que está interessado, né, que quer fazer esse passeio, tem um grupo de amigos que curte o Sítio do Pica-Pau Amarelo, coloque sua máscara, higienize sua mão, se já tomou a vacina, melhor ainda. E que se você estiver disponível para sair, né? Ou então espere um pouquinho, mas tem informações a respeito do funcionamento com uma das pessoas que está cuidando de lá, é a Marlete Galdino. O telefone está aparecendo aí no vídeo, é só vocês ligarem para ela, para Marlete Galdino, ou passarem uma mensagem e que aí, gente, depois é só viajar nesse universo. Eu fiquei encantado de como eles estão tentando ainda reconstruir os ambientes, né? Porque tem ali o primeiro momento da casa, a primeira parte, o primeiro cômodo é a sala, onde a Dona Benta se reunia com todo mundo, e eles estão tentando reconstruir os móveis, estão tentando trazer mesmo essa atmosfera daquela época. E logo depois tem o quarto da Narizinho e tem a cozinha. Não são todos os cômodos do sítio, porque algumas partes eram gravadas em estúdio, mas tem a cozinha da Tia Anastácia, gente, era uma coisa fantástica, assim, né? E tem a parte de trás também, tem a fonte, tem onde era a jabuticabeira da Narizinho, tem muita coisa legal lá. Então, parabéns a todo mundo, parabéns aí a Dona Marlete Galdino, que está organizando isso tudo, né? Tem também outras pessoas que são ali os amigos do sítio. E eu falo mais uma vez, assim que eu puder, assim que der para eu sair daqui da minha casa, com certeza eu quero ir aí gravar com vocês, porque o Sítio do Pica-Pau Amarelo faz parte da minha vida, faz parte da minha formação. Eu gosto demais e eu acho que vale a pena a gente resgatar. Eu só sinto falta dos artistas, né, não estarem divulgando isso, enfim, dos envolvidos não terem colaborado, né, de alguma forma, mas enfim. Que bom que existem pessoas, que bom que existem os amigos do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E assim que puder, eu vou fazer uma visita para vocês. Harrison Ford, que está com 78 anos, poderá aparecer rejuvenescido em Indiana Jones 5. Acontece que um dublê de corpo foi flagrado nos bastidores da produção, usando uma máscara semelhante ao rosto do ator mais jovem. A técnica nas filmagens será acrescida de efeitos digitais, no que provavelmente será a parte da história que vai mostrar Indiana na juventude. No enredo, o herói vai enfrentar nazistas na década de 60. Ainda não há confirmação da produtora sobre essa questão do rejuvenescimento, mas as filmagens estão a todo vapor na Inglaterra e a estreia está prevista para julho de 2022.
Pharrell Williams utilizou as redes sociais para exibir o resultado de um acessório bastante polêmico. Trata-se de 2 grades dentárias confeccionadas em ouro amarelo, 22 quilates, com pedras preciosas moldando os dentes. O valor do mimo, $100 mil, o que daria mais ou menos mais de R$500 milhão. Entre as pedras que estão na boca do cantor, tem diamante branco, diamante amarelo, rubi, esmeraldas e safiras. A peça levou 4 meses para ficar pronta e foi feita milimetricamente sob medida para o astro da música. Esse look que você está vendo da Cher foi arrematado em um leilão realizado em Beverly Hills por quase $116 mil. O figurino é uma criação de Bob Mackie e fez parte da turnê de 2002 da cantora. Um detalhe curioso é que esse modelito já foi leiloado uma vez, no ano de 2006. A compradora, inclusive, emprestou ele para Cher participar de um evento no ano de 2010. A malha traz sobreposição de uma camisa preta com aplicações de pedrarias em tons de rosa e branco, e ainda tem uma jaqueta de couro preta estilo motociclista. Gente, a gente vai falar agora de um reality que é um reality assim que eu assisti meio sem dar crédito, meio sem dar muita credibilidade, que é o Mestres da Sabotagem, que está sendo exibido pelo SBT, e é um reality que vai na contramão de todos os outros programas de culinária que a gente conhece e que estão aí no ar, né? Tanto na TV aberta quanto na TV fechada, na TV por assinatura. Esse Mestres da Sabotagem, gente, é apresentado pelo Sérgio Maroni, né, que aliás assim tá mandando muito bem. Ele faz um personagem, faz uma coisa assim meio caricata e fica até divertido da gente assistir. E ele é exibido aos sábados pelo SBT e se trata de uma competição gastronômica onde os participantes eles precisam passar por provações de sabotagem para poderem concluir os seus pratos e levarem o prato pronto para um chefe italiano que tem. E claro, dentre essas sabotagens, gente, tem cada coisa assim incrível. Teve um que eu assisti que a participante tinha que cortar a cebola com um cortador de papel. Uma outra que tinha que cortar a carne com um cortador de charuto. E olha, cada coisa engraçada, e a gente assiste assim de uma forma bem divertida, né? Porque o entretenimento é fundamental para todos nós. E eu acho que foi uma grande aposta do SBT, esse Mestres da Sabotagem. É um programa dinâmico, é um programa que tem, assim, um momento pra gente esquecer de tudo, sabe? E brincar. Na verdade, é uma grande gincana. E tá sendo muito legal assistir. Então, você que ficou curioso, não perca a oportunidade. Sempre aos sábados tem Mestres da Sabotagem no SBT. É um programa divertido que eu acho que vale a pena a gente acompanhar. Eu dou muita risada, eu achei divertidíssimo. Como eu falei, além do Sérgio Maroni totalmente caricata, né? Que ele faz uma coisa assim meio malvado, meio vilão, né? Meio carrasco ali do pessoal, tem todas essas sabotagens pelas quais os mestres ali, os chefes, precisam passar para poderem concluir os seus pratos. É muito legal, viu? Gente, falando de reality, nessa semana teve aí uma outra situação que foi pouco divulgada também na mídia, mas que foi bem curiosa, né? Para quem acompanhou o No Limite, o último episódio do No Limite, viu que o Kaysar ficou bem à vontade lá no acampamento da tribo dele, que é a tribo Calango. Ele ficou bem à vontade, tão à vontade, que ele tirou a roupa. Gente, ele tirou a sunga, né, dele no acampamento para poder limpar a sunga ali. E aí foi um momento assim bem descontraído, que passou também bem rápido na edição. Eu acho que o No Limite está perdendo muito pelo fato de só ter um programa por semana. Eu acho que a gente precisava de mais programas, pelo menos 2 por semana, para a gente poder debater mais e para a gente poder ficar mais por dentro dessas coisas que acontecem, né? Porque deve ter muito material gravado interessante. A não ser que eles também disponibilizem depois materiais inéditos no Globoplay, né? Talvez sim, quando o programa acabar, não sei. Mas tem muita coisa que talvez tenha ficado perdida. E esse momento do Kaysar sem roupa foi um momento assim bem divertido. Foi tão legal e pegou todo mundo de surpresa, né? Quem estava ali perto era a Carol Peixinho e a Gleice. E aí a Carol Peixinho fala assim: olha, Kaysar, você tá levando isso aqui a sério demais. A gente é alternativo, mas nem tanto. Porque ele tira a roupa ali, realmente. O Kaysar é um excelente participante, né? Já dizem aí algumas listinhas que circulam pela internet, que ele é um dos finalistas do programa. A gente não sabe ainda, porque o programa já foi gravado, mas talvez ele seja um dos finalistas. A gente só vai saber agora
em julho, né, quando o programa tiver o penúltimo episódio. Lembrando que o último episódio ele é ao vivo e vai ser exibido, transmitido direto dos estúdios Globo com os 3 finalistas, mas já começam a dizer que o Kaysar, já tem algumas informações aí dizendo que o Kaysar é um dos finalistas. Eu gosto dele, acho ele um excelente participante, não só pelo fato dele fazer aquelas brincadeiras, né, tipo a leitura da borra do café do futuro, dele ser um cara muito leve, é um cara que não faz cara feia, não tem tempo feio pra ele. Se acertou, acertou. Se errou, vamos melhorar. É um cara positivo, assim, um cara pra cima, e que tá sendo muito bom assistir o Kaysar no Limite. E a tribo Carcará, né, mudando agora de Calango pra Carcará, eles se juntaram pra comemorar os festejos juninos. Fizeram uma festa junina em São Paulo e que reuniu aí os participantes da tribo Carcará, os membros, né? Foi uma festa sem aglomeração, somente com eles, com os participantes mesmo do programa. E o clima que a gente percebeu nessa festa é um clima muito parecido com o que a gente viu lá na tribo, né? Que a gente acompanha ainda no programa, como eles já terminaram as gravações, mas a vida continua. Eles mantiveram assim um laço muito forte. Teve alguma desavença entre a Iris e a Ariadna, mas elas já se acertaram, enfim, acho que não ficou rancor. E isso é o bacana, é a positividade. Então o que a gente vê no vídeo da tribo Carcará é basicamente o que ainda está acontecendo com eles. Muito legal mesmo, a festa junina, as roupinhas temáticas, e eles assistiram nesse dia ao episódio juntos, que foi a eliminação da Gleice, né, que foi a última eliminada. Então eles acompanharam juntos lá todos, e foi muito legal mesmo essa festinha aí deles. Gente, para quem quiser acompanhar aqui com a gente, as notícias dos bastidores do No Limite, informações sobre a eliminação, o que aconteceu, o que acontece em cada edição, a gente tem aqui o nosso 5 Minutos de Fama. Toda quarta-feira ele é exibido pelo Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, logo depois do SBR News com Paulo Sérgio. É um programa bem legal, um programa curtinho, onde a gente faz um resumão do que acontece no Limite, né? E traz também informações exclusivas lá dos bastidores. Tem muita coisa bacana que vale a pena conferir. Toda quarta-feira, então, a gente tem um encontro marcado lá no 5 Minutos de Fama, especial No Limite. Apesar de ter sido lançada em outubro do ano passado, terminei de assistir nesta semana a segunda temporada da série O Alienista, na Netflix. Desta vez, a história, que se passa na sombria Nova York dos anos 1800, traz um mistério bastante envolvente sobre assassinatos e sequestros de bebês. A participação do médico Laszlo, interpretado por Daniel Brühl, dá lugar à atuação brilhante da detetive Sarah Howard, vivida por Dakota Fanning. É ela quem costura os casos e lidera um verdadeiro movimento feminino dentro da narrativa. Ao todo, são 8 episódios, e a minha dica é que o telespectador preste bastante atenção nos mínimos detalhes para que, junto com Sarah, consigam desvendar o grande mistério desta temporada. Solidariedade de Verdade, o último Solidariedade de Verdade dessa temporada. Aliás, eu preciso agradecer demais às ONGs, às pessoas que entraram em contato com a gente durante essa terceira temporada, informando, né, os seus órgãos, informando as suas instituições, porque a gente tem a cada semana aqui uma instituição que a gente fala, uma instituição que a gente divulga do Brasil inteiro, e isso é muito importante, tem ajudado muita gente. A gente vive uma situação pandêmica muito complicada, o Brasil com essa quantidade de gente contaminada, com essa quantidade de gente morrendo, com essa quantidade de gente desempregada, a gente precisa aqui fazer o nosso papel, né? Então, nós somos muito pequenininhos, mas com certeza a gente também está fazendo a diferença na vida das pessoas, viu? E olha, só para lembrar que na temporada que vem, na 4ª temporada, a gente vai continuar com Solidariedade de Verdade. É um espaço que eu não vou abrir mão enquanto a gente estiver na pandemia, enquanto a gente estiver vivendo esses dias aí bem complicados, a gente vai continuar ajudando ao próximo, que é o nosso papel. Hoje aqui a gente vai falar sobre a Aldeia da Criança, no Rio de Janeiro. A Aldeia da Criança é uma ONG que tem 53 anos de existência e que eles trabalham com crianças, adolescentes e famílias em situação de pobreza. Gente, são cerca de 570
cadastrados, né, que são atendidos pelo trabalho da Aldeia da Criança. E esse grupo, gente, eles trabalham não só na capital, aqui do Rio de Janeiro, mas também na região serrana, né, aquela parte lá de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. São pessoas que também estão sofrendo, todos nós estamos sofrendo, de uma certa forma, os efeitos da pandemia. E aí, o pessoal da Aldeia da Criança, eles estão arrecadando, nesse momento, alimentos, né? A gente fala aqui sempre que é muito importante para poder montar os kits de cesta básica, alimentos não perecíveis, kits de higiene também, itens de higiene, né, para montar os kits, itens também de limpeza, produtos de limpeza, isso também é muito importante, mas eles estão com uma campanha também para poder arrecadar agasalho. A gente está vivendo esse período de junho, né, que é um período aí que daqui a pouquinho já entra o inverno e tudo, e que está muito frio, tem feito muito frio aqui no Rio de Janeiro. Vocês veem que hoje eu estou apresentando o programa até de casaco, estou com o nariz entupido, eu já falei, mas assim, as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que têm situação de pobreza, os menos favorecidos também sentem frio, né? E aí você que tem um agasalho, que está em condições de doar, não vale a pena você doar um agasalho todo rasgado, né? Se você não usaria, não vai ser o outro que vai usar. Então, assim, você que tem algum material desse sentido, alguma roupa, alguma peça que queira doar, é só entrar em contato com eles através do site aldeiario.org.br, aldeiario.org.br. Lá vocês vão pegar todas as informações, vão ver também o histórico de trabalho da Aldeia da Criança. Tem também o Instagram deles, que é @aldeia da criança sem cedilha, e também o e-mail. Você que quer doar dinheiro, você quer doar quantias, né? Enfim, e outros produtos também, que quer conversar com o pessoal lá da Aldeia da Criança, é só você mandar um e-mail para o colabore@aldeiario.org.br, colabore@aldeiario.org.br. É muito importante a gente continuar ajudando, é muito importante a gente continuar unidos, né? Todos nós continuarmos unidos nessa corrente do bem, nessa corrente de positividade que é o nosso Solidariedade de Verdade. E o Trago Verdades está chegando ao fim. Foram 50 programas juntos, 50 semanas juntos. E olha, gente, foi muito desafiador a gente fazer isso tudo, a gente produzir isso tudo no meio de uma pandemia. Vocês não imaginam nos bastidores o quanto é difícil a gente produzir, a gente gravar, a gente colocar um programa desse no ar, né? Mais de meia hora de programa por semana. Mas, assim, todas as vezes que batia aquele desânimo, porque acontece, né? A gente é humano. A gente pensava sempre em você, que está aí do outro lado. Você que é o nosso melhor parceiro, a nossa melhor audiência. E foi para você que a gente trabalhou, foi para você que a gente produziu, foi para você que a gente apurou as nossas notícias, foi para você que a gente levou o maior conteúdo e o melhor conteúdo que você merece aí de entretenimento, né? Porque foi difícil, gente, eu não vou dizer que foi fácil. E diante disso tudo, né, a gente pegou ainda mais força, a gente ganhou ainda mais gás para a gente fazer a nossa 4ª temporada. Então tá tudo ficando muito lindo, eu não canso de repetir que o nosso cenário tá incrível, vocês vão ter novidades, vocês vão ter quadros novos, vocês vão ter participações. Enfim, tem muita coisa legal, muita surpresa que eu só vou contar mesmo a partir de julho, quando a gente começar a nossa 4ª temporada. Esse é o nosso último programa, né, da temporada, onde a gente vai falar sobre as notícias quentes, que a gente chama assim. A gente ainda vai ter alguns programas gravados, se eu não me engano, são mais 2 programas gravados até terminar esse mês. Mas eu só quero dizer muito obrigado mesmo. E aguardem julho, porque a gente vai chegar com tudo, até visual novo eu acho que vai ter, viu? Vocês não podem perder, o programa tá muito bacana. E olha, gente, eu queria também aproveitar aqui e agradecer a toda a equipe da USBR TV nos Estados Unidos, a todo mundo que deu suporte pra gente durante essa 3ª temporada, essa parceria que cresce cada vez mais, né? Porque a gente tem um estúdio aqui na minha casa, do Conteúdo Liberado Play, e a gente também tem essa parceria muito bacana com a USBR TV lá em Utah, nos Estados Unidos. Então,
muito obrigado a toda a equipe, ao Fábio de Mello, ao Paulo Sérgio, ao Joab, a todo mundo que tem sempre, ao Tony, a todo mundo que tem sempre dado também incentivo pra gente, apoio, porque é difícil colocar um programa desse no ar. Nessas condições que a gente está vivendo de pandemia, é muito difícil. Mas a gente é guerreiro, a gente é brasileiro e a gente não desiste nunca. Bom, semana que vem a gente vai se encontrar de novo aqui com um programa gravado. A gente não vai ter notícias quentíssimas. Se tiver alguma coisa assim extraordinária, a gente pode entrar num plantão sim. A gente está aqui a postos para qualquer eventualidade. Mas nessas 2 semanas, nesses 15 dias aí, a gente vai precisar ficar um pouquinho fora, mas não ausente, porque a gente precisa terminar a próxima temporada. E como é uma temporada que a gente está trabalhando assim com muito carinho, com muito cuidado, não pode sair nada pela metade, tem que sair tudo inteiro. Muito obrigado por você ter ficado aqui comigo no Trago Verdade. Muito obrigado por você que acompanha a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, que está sempre ligado com a gente em todas as plataformas. O meu grande abraço, a minha admiração por você, que é o nosso melhor parceiro e a nossa melhor audiência. E a gente se encontra em julho com um novo Trago Verdade que está incrível. A gente se vê. Até lá. Muito obrigado.